A gente falando do trabalho de advogados que já estão no mercado. O que fazer para os jovens advogados? Candidatos muitos reclamam da falta de incentivos da OAB logo que eles iniciam a carreira advocatícia. O que fazer para melhorar essa prestação de serviço? Primeiro é importante que se diga que toda profissão, em seu início, tem sim uma certa demora, né? Há um certo tempo por questões mercadológicas para que a pessoa se situe. Mas a ordem tem sim, a meu ver, como melhorar essa situação. Na nossa gestão, a primeira coisa que iremos fazer será a criação do escritório compartilhado, que será, na verdade, uma série, né, várias salas, com toda a estrutura física. Isso daí nós já temos o local, naquele local destinado a estacionamento ali próximo ao fórum, onde hoje infelizmente está abandonado por uma questão política, porque era de um outro grupo, né? Nós criaremos ali esse escritório compartilhado e com isso nós iremos resolver o primeiro problema do jovem advogado, que não tem o custo mensal, não tem como tirar esse custo mensal. Aí vai ter toda a estrutura e irá funcionar, diferentemente do projeto que existe hoje, que na minha concepção só existe no papel. Se você olhar no site, você vai ver lá escritório modelo, mas você não sabe absolutamente nada desse tipo de programa que foi criado pela atual gestão. Então nós temos que melhorar isso daí. O segundo aspecto, o jovem advogado, ele tem um embasamento muito teórico quando sai da faculdade. Nós faremos com que a ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, seja um centro de excelência na formação profissional. Nós iremos dar ao jovem advogado cursos preparatórios em relação à parte prática, saindo um pouco dessa teoria. Esses valores, a princípio, serão subsidiados realmente somente a preço de custo e após o famoso diagnóstico, eu tenho batido muito na tecla, aí sim nós iremos avançar nessa questão e penso eu que tem condições sim, com a boa gestão financeira, de darmos esses cursos totalmente gratuitos. A partir do momento em que a gente resolve um problema, que é em relação ao local de trabalho, e nós melhoramos a capacitação dele, obviamente a ordem estará ajudando muito ele nesse início de carreira. Falando em formação ainda, candidato, há muitos cursos de direito, muitas faculdades de direito no estado. E muitos falam que isso reflete na baixa qualidade do ensino frente à falta de fiscalização dos próprios cursos. O senhor concorda com essa demanda? Como que a OAB pode contribuir com essa situação? Eu tenho uma opinião pessoal em relação a essa questão, até mesmo da baixa aprovação em relação ao bacharel que sai da faculdade. Primeiro, eu sou professor universitário, há 12 anos que eu atuo no magistério, e você não tem dúvida que eu tenho certeza que os professores que ali lecionam, eles fazem um esforço muito grande para passar o que eles têm de melhor. Mas nós temos aí uma dificuldade. O MEC cobra uma coisa, os concursos públicos outra, e o exame de ordem é outra completamente diferente. Falta sintonia. Falta sintonia. Isso tem que ser atacado, portanto, lá em cima, junto ao Ministério da Educação. Isso é fato, né? Se você analisar as provas que são feitas, que analisam o desempenho através do MEC, você vai ver que o que é cobrado ali não é o que é cobrado no exame de ordem e tal. Agora, a fiscalização dos cursos tem que ser feita sim pelos órgãos responsáveis. A ordem, ao se posicionar de forma contrária ou não a um novo curso de direito, tem que fazer com base em critérios técnicos, e eu sou plenamente a favor de que a gente lute sim por uma excelente qualidade de ensino, porque isso vai refletir aqui fora na sociedade, no jurisdicionado. Candidato, o Cristiano de Souza, um internauta, nos pergunta ao senhor, qual que é a avaliação que o senhor faz da gestão Cláudio Stabile? Cristiano, um grande abraço a você, é um prazer responder a sua pergunta. A avaliação para mim do Cláudio Stabile é uma avaliação razoável. A gente não pode, enquanto candidato, você simplesmente desconstruir as coisas que foram feitas, né? Isso seria leviano de minha parte. Eu só penso que na atual gestão houve uma preocupação maior em se qualificar a parte estrutural, sabe? Entrega por exemplo, da Sala da Ordem Tangará da Serra, em Primavera do Leste. Isso é importante, é lógico. Qual advogado que não quer a sua casa? Mas eu acho que em outros aspectos, como por exemplo,
da própria ESA, como eu já falei, da própria luta por uma melhoria nessa condição do nosso dia a dia, de uma melhoria na Caixa de Assistência dos Advogados, por questões que a gente consiga realmente verificar o retorno, né, da nossa contribuição anual. Eu penso que nesse aspecto ficou bastante acanhado. E também em relação à sua função institucional para junto à sociedade. Inclusive, Cristiano, na nossa gestão, nós iremos bimestralmente realizar projetos sociais. Nós iremos conclamar todos os advogados para fazermos com que a sociedade enxergue a ordem como uma parceira, como uma protetora realmente, não como papel institucional, mas como papel realmente social, porque a gente sabe que o Ministério Público tem essa função e nós jamais iríamos querer invadir essa seara. O colégio eleitoral, digamos assim, da OAB é bem extenso, tem mais de 16 mil advogados eleitores. No entanto, a gente tem 4 candidatos agora com a candidatura do senhor. Como conseguir sobressair e vencer essas eleições diante desse quadro, essa oferta de candidatos? Primeiro, eu entendo que esta oferta, como você disse, ela qualifica o debate, né? Ela amplia bastante e dá mais condições para o advogado fazer ele a escolha que ele entenda que melhor atende às necessidades dele. Agora, particularmente, nós entendemos que deve haver aí uma união dessas candidaturas, certo? Por quê? Em que pese ser importante para o processo democrático, eu penso que é chegada a hora de realizarmos realmente essa renovação de grupos. Por que eu digo isso? Por mais que exista ali um candidato diferente, né, pelo lado situacionista, nós sabemos que o grupo que o apoia é o mesmo já há vários anos, está aí há 18 anos praticamente de gestão. O senhor não tem, por exemplo, o uso da máquina da OAB a favor desse candidato? Então, eu vejo isso com muita clareza, né? Eu vejo com muita clareza e sempre tenho falado que em que pese você utilizar de uma forma legal, né, das palestras institucionais e tal, eu acho que isso fere sim o princípio da moralidade. Mas eu vou mais além. A união desses grupos de oposição, obviamente, fortaleceriam, todos os projetos poderiam ser unificados, e aí sim, eu acho que ficaria muito mais fácil de conseguirmos a vitória nessas eleições. Posso somente uma... Fica à vontade. Eu quero também enfatizar muito o seguinte, a nossa independência enquanto gestor. Me preocupa muito, voltando um pouquinho até ali para o Cristiano que perguntou, eu acho que essa vinculação político-partidária de alguns membros da atual gestão, ela é extremamente maléfica à nossa classe. Por quê? Assuntos importantes não podem ser tratados com a veemência necessária por conta dessa falta de liberdade. Então isso não vai acontecer na nossa gestão. Tá? O senhor não concorda então que advogados participem de processo eleitoral? Não disse isso, não se trata disso. Talvez a impressão tenha sido essa, não é isso não. Eu não concordo de você utilizar a ordem para conseguir vantagens em pleitos eleitorais. Eu não concordo de você utilizar uma entidade classista para fazer o seu nome, para se beneficiar em projetos pessoais político-partidários. Eu penso que qualquer advogado tem que ser sim politizado, assim como todos os cidadãos, mas ele não pode se utilizar disso daí para trampolim político. E isso é algo que vai ser atacado também com muita força na nossa gestão. Tá certo, candidato. Obrigada, então, pela presença aqui no RDTV. Eu que agradeço, obrigado a todos vocês e estamos à disposição, qualquer coisa que precisem, estamos à disposição. Muito obrigado.